Alô, garotada, que bom estar com vocês de novo e estamos aí traçando o seu destino, o seu futuro. Eu, professor Geraldo Cardoso Sobrinho, e você que vai seguir nossas orientações e vai se dar muito bem. O nosso tema de hoje, tecidos epiteliais. Mas antes, para que você consiga saber e trabalhar aquilo que possivelmente pode ser cobrado sobre tecidos epiteliais, a gente precisa fazer uma introdução. Afinal de contas, o que são tecidos? Ora, a Terra existe há 4,5 bilhões de anos. Há mais ou menos 3,5, 3 bilhões de anos, apareceram na Terra as primeiras células. Após algum tempo, aparecem os organismos pluricelulares. As células se tocaram de algo que você já sabe, até porque você é feito de células e tem experiência delas. É muito mais fácil viver em grupo do que sozinho. E vivendo em grupo, é muito mais fácil dividir o trabalho. A gente chama a divisão de trabalho de especialização. A gente repete em nível social o que as células de animais e vegetais também fazem. Quando alguém vai à universidade e se torna advogado, médico, engenheiro, jornalista, o que ele está fazendo? Ele está se especializando. Não é que o especialista faça algo que outra pessoa não consiga fazer, mas ele faz muito melhor, ele é muito mais eficiente. As funções básicas para garantir a sobrevivência de uma célula, a gente chama de metabolismo basal, todas as células cumprem. Mas para garantir a função básica de cada célula nos organismos pluricelulares, as células dividiram o trabalho, se especializaram. No organismo humano tem mais ou menos 200 grupos de células especializadas diferentes, como se houvesse assim umas 200 profissões diferentes em cada organismo da gente. Pois cada grupo de células especializadas em uma ou algumas funções nos nossos organismos e que assumem uma forma típica para que melhor exerçam essas funções, nós chamamos de tecidos. Por isso, observe bem na tela. O que é um tecido? É um conjunto de células morfo quer dizer forma. Físio quer dizer função. E função quer dizer trabalho. Então, cada grupo de células com formas semelhantes. Por quê? Porque exercem o mesmo trabalho, nós chamamos de tecido. E quem trata do estudo dos tecidos na biologia é a histologia. Por isso a gente está cumprindo uma parte da histologia animal. Os tecidos animais básicos são o epitelial, tema do nosso encontro agora, conjuntivo, muscular e nervoso. Portanto, é lógico, para construir um órgão, o que é que você faz? Você preenche o espaço com células típicas daquele órgão com tecido conjuntivo. Eu tenho que contrair, tem que ter a parte muscular, tem que chegar informação, tem que sair informação. Temos o tecido nervoso e tem que revestir externa e internamente. Se possível, eu tenho que ter o tecido epitelial. Portanto, repito, são 4 tecidos básicos animais. Olha lá, epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Qual é o nosso tema? Tecidos epiteliais. Então vamos lá para as características gerais. Gente, qual é a base
do tecido epitelial. Revestir, quem reveste protege. É claro que a parede da sua casa não pode ter buracos. Por quê? Porque separa a sua casa da rua. Então, se você imaginar o papel que essas células cumprem, automaticamente você sabe as características dessas células. Portanto, primeiro, são células muito unidas entre si, células unidas entre si, com pouco ou nenhum espaço entre elas, que a gente chama de espaço intercelular ou intersticial, nós chamamos de células justapostas. Ora, por que elas têm que estar muito unidas? Porque elas estão revestindo. Você imagina a pele da gente se tivesse na epiderme buracos. Você enfiar uma caneta e ficar pintando o osso, o vaso sanguíneo. Além de que a nossa pele é o maior órgão do corpo e separa o nosso corpo do meio ambiente. Ok? Então, primeiro, células muito unidas entre si. Se estão muito unidas entre si, não sobra espaço entre elas. Um dado importante, inervado, chega nervo. Mas chega nervo no tecido epitelial, ou você sente dor, se tocar a sua pele você sente, por quê? Porque tem nervinho sensorial aí. Agora, tem um dado que é extremamente importante. Esse tecido não é vascularizado. Não chega vaso sanguíneo no tecido epitelial. Mas Geraldo, eu cortei a pele e saiu sangue. Por quê? Porque você chegou no tecido conjuntivo. O tecido epitelial está sobre o tecido conjuntivo. Agora, é evidente, você deduz, se não tem vaso sanguíneo, como é que chega o oxigênio? Como chegam nutrientes? Como são eliminados os resíduos? Tudo isto é feito através do tecido conjuntivo que fica logo abaixo do tecido epitelial. Portanto, eu nunca posso tratar na prática o tecido epitelial sozinho. Ele sempre forma uma base com o tecido conjuntivo que está logo abaixo dele, que o sustenta e o nutre. A gente chama de tecido conjuntivo subjacente. Portanto, vamos imaginar, daqui a pouco você vai ver a imagem, o esqueminha. Eu tenho uma célula do epitélio que está revestindo. Aí eu tenho, na microscopia óptica, parece uma substância homogênea, um cimentinho, que a gente chama de membrana basal. Não é bem assim na microscopia eletrônica. Abaixo tem o tecido conjuntivo subjacente. Aqui existem os vasos sanguíneos que, por difusão, nutrem o tecido epitelial. Portanto, gente, informação da mais relevante e da mais alta importância. As células são extremamente unidas entre si, então sobra pouco ou nenhum espaço entre elas, logo pouca substância chamada intersticial ou intercelular. Tem nervo, é inervado, mas não tem vaso sanguíneo. Depende para a nutrição da célula epitelial do tecido conjuntivo subjacente. Vamos lá, continuando? Qual é a origem? Gente, é o único tecido, o tecido epitelial é o único tecido que origina dos 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Quais são as funções básicas? Revestimento, o revestimento do corpo e de cada órgão é feito pelo tecido epitelial. Quem reveste protege. Secreção, lembre que todas as glândulas são de origem epitelial. A absorção, por exemplo, o epitélio, as células que revestem o intestino delgado apresentam microvilosidades para aumentar a superfície de absorção. E sensorial, você lembra que a sua pele chega nervinho, você sente dor, sente frio, sente calor, por exemplo. Quais são os tipos básicos de tecidos epiteliais? Epitelial de revestimento, epitelial glandular e epitelial sensorial neuroepitélio. Com um detalhe, não é objeto de estudo do ensino médio o tecido epitelial sensorial. A gente vai trabalhar apenas com tecido epitelial de revestimento,
e tecido epitelial glandular. Tudo bem? Então, quais são os tipos de tecidos epiteliais que nós temos que saber? Tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Por isso, vamos lá. O tecido epitelial de revestimento. A classificação depende de dois fatores. O número de camadas de células sobre o conjuntivo. Você tem aqui a membrana basal, tecido conjuntivo subjacente, e aí eu tenho que observar camada de células. Se tiver uma única camadinha de células, ou se tem várias camadas de células. Por outro lado, a forma da célula. Então, gente, por favor, são dois critérios apenas. Entendeu? Dois critérios para classificar tecido epitelial de revestimento. Quantas camadinhas de células epiteliais tem sobre o conjuntivo? Ou uma ou várias. E segundo, que forma tem essa célula? Claro que se tiver várias, a gente conta a camada superficial, a camada mais afastada da base, que é onde está o tecido conjuntivo subjacente. Guardou? Quantidade de células, as camadas e a forma. Então vamos lá. Quanto ao número de camadas, ou ele é simples ou ele é estratificado. Vários estratos simples, uma única camada de células sobre o tecido conjuntivo. Por exemplo, tegumento é a pele, né? O revestimento dos invertebrados. Na pele dos invertebrados tem uma única camada de células formando a epiderme, separando então o animal do meio ambiente. Já nos vertebrados, como a gente, a epiderme é formada por várias camadas de células sobre o tecido conjuntivo subjacente. Várias camadas, então o tecido é estratificado. Tem um da traqueia, por exemplo, chamado pseudoestratificado. Eu vou te contar um segredo. A gente não enxerga a membrana plasmática na microscopia óptica, mas nós somos inteligentes. Os primeiros citologistas e histologistas, eles conseguiam corar o citoplasma de uma cor e corar o núcleo de outra cor. Então eles deduziam que o limite entre uma célula e outra tinha uma membrana. Como os primeiros histologistas marcaram? Se eles encontrassem uma única camada, uma única fileira de núcleos sobre o tecido conjuntivo, eles deduziam que tinha uma única camada de células e chamavam de tecido epitelial simples de revestimento. Se tivesse várias alturas de núcleos, deduziam, como você deduz, que tinham várias camadas de células, porque cada célula tinha um núcleo, e chamaram de tecido epitelial de revestimento estratificado. E tinha um tecido, como por exemplo na traqueia, que era estratificado. Por quê? Porque tinham várias alturas de núcleos. Com a melhoria da microscopia, eles perceberam que eram células que tinham alturas diferentes. Havia uma única camada de células sobre o tecido conjuntivo subjacente. Mas como elas tinham alturas diferentes, os núcleos estavam em alturas diferentes. Então parecia estratificado, mas era simples. Chamaram então de pseudoestratificado. Tá? Então, simples, estratificado e o pseudoestratificado. Continuando, aqui você vê a camada de células de epitélio, onde tem a membrana basal, que é como fosse um gelzinho, um cimentinho, e embaixo o tecido conjuntivo subjacente, aqui você vê em vermelho os vasos. Ó, estratificado, várias camadas, e pseudoestratificado, os núcleos estão em alturas diferentes, mas tem uma única camada de células. A outra classificação é quanto à forma da célula. Pavimentoso, aqui você tem uma célula achatada. Cilíndrico ou prismático, a célula é alta. E cúbico. Ainda tem o chamado de transição, como na bexiga. Por quê? Porque dependendo do estado fisiológico, muda de forma a célula. Você imagina a sua bexiga vazia, a sua bexiga cheia, essa célula distende e ela assume uma outra forma. Agora, um detalhe importante. Na prática, quando a gente classifica tecido epitelial de revestimento, a gente classifica com os dois critérios ao mesmo tempo. Eu chamo tecido epitelial de revestimento simples, pavimentoso
ou cúbico ou cilíndrico, tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso, cilíndrico ou cúbico, porque aí depende da camada mais superficial. Eu só quero que você guarde onde estão os principais exemplos. Então vamos lá. Ó, de epitélio simples, então uma única camada de células, uma camada. Cúbico simples, guarda ovário, né, o oviduto, principalmente ovário e oviduto. Pavimentoso simples, endotélio, revestimento dos vasos sanguíneos. Esse exemplo é extremamente importante. Cilíndrico, a célula é alta, né? Simples, epitélio do estômago e intestino. Esses 3 exemplos são importantes. Então, ovário, revestimento interno dos vasos sanguíneos, que a gente chama de endotélio, e o revestimento do estômago e intestino. Agora vamos, o especial, né, o pseudoestratificado que você vai guardar. Então, fossas nasais, brônquios e o ciliado da traqueia. Esse é o exemplo que mais aparece em provas. Tecido epitelial pseudoestratificado ciliado. Vai dizer aonde? Traqueia. Guardem, por favor. Na sequência, nós temos os estratificados. É claro que o principal é esse aqui, ó. Esse é o que você tem que saber, estratificado pavimentoso. Queratinizado é epiderme e não queratinizado é epitélio da mucosa bucal. A queratina, ela impermeabiliza a pele e evita que a gente perca muita água para o meio. Protege a nossa pele. Você pode ver a diferença que é toque na sua face, onde é queratinizado, e toque aqui no teu lábio, onde não tem queratina. Então você percebe a diferença dos 2 tipos de tecido epitelial. Lembre, o que se mais cobra é exatamente o tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso, epiderme queratinizado, tem esse banho dessa proteína chamada queratina, e não queratinizado na mucosa, por exemplo, bucal. Ok? Estratificado cilíndrico, então conjuntivo do olho e uretra, pouco se comenta, e aqui também pouco se comenta. No entanto, sempre que falar em transição, eles vão falar da bexiga. Por favor, guarde isso. Agora, um outro dado que rapidamente é bem tranquilo. Quando a gente está se formando, estávamos lá dentro da mamãe, no local que vai formar glândula, sempre é a partir do epitélio. Então as células começam a multiplicar, invadem o conjuntivo e formam uma glândula. Só que tem 2 dados. Ou essa glândula permanece em contato com a superfície do epitélio através de um tubinho ou não. Então observe ali a formação das glândulas. Então você vê aqui, ó, aqui está a superfície do epitélio. As células vão multiplicando, invadindo um conjuntivo, que tem ali embaixo? Tecido conjuntivo subjacente, e aí tem 2 alternativas. Aqui está a porção da glândula, que a gente chama de região secretora. Ou ela mantém um ducto, um canalzinho de contato e elimina a secreção para a superfície do epitélio, ou perde esse contato. Daí o que acontece? É todo envolto pelo tecido conjuntivo e elimina para o sangue. Portanto, aí tem os 2 tipos de glândula. Se tiver o canalzinho e jogar para a superfície do epitélio, como são as glândulas salivares, sudoríparas, sebáceas, a gente chama de glândula exócrina ou de secreção externa, exo-externo. Agora, se ela perder o canalzinho, perder o ducto, perder o contato com o epitélio e lançar no sangue, eu vou te dar um macete. Todo produto produzido por glândula que é lançado no sangue a gente chama de hormônio. E essas glândulas são chamadas de secreção interna ou endócrinas. Por isso tem o sistema endócrino, que é tratado na fisiologia humana, num outro tema. E você sabe
que a modalidade médica a endocrinologia vai trabalhar, então, dessas glândulas endócrinas. Ainda tem um terceiro tipo de glândula, que ela mantém contato com o epitélio e produz também hormônio. Aí a gente chama de glândula mista, porque faz os dois papéis, ou anfícrina. Dê uma olhada na tela, por favor, ó. Exócrina ou secreção externa, ó, mantém o ducto, que é aquele canalzinho em contato com a superfície do epitélio, aqui está a glândula, aí jorra lá para fora. A porção secretora, a glândula propriamente dita, também é chamada de adenômero. Aqui pode ser de três tipos. Ó, merócrina, elimina apenas a secreção, como glândula salivar, sudorípara e lacrimal, a sua lágrima. Olo quer dizer total, a glândula explode e elimina a célula junto, como é o caso da glândula sebácea. E olha que legal, apócrina ou olomerócrina faz os dois papéis, elimina a secreção e um pedaço do citoplasma, a glândula mamária. A parte de secreção da glândula mamária é a parte proteica do leite. Aquela parte gordurosa do leite é a parte do citoplasma da célula da glândula mamária, que é eliminado junto. Então, só repetindo para você ali, as glândulas exócrinas podem ser merócrinas, holócrinas ou holomerócrinas, tá? Guarda bem aqui, holomerócrinas. As glândulas endócrinas, então não tem ducto. Sempre que não tiver ducto, ela tem que secretar no interior do vaso sanguíneo, produz hormônio, como a hipófise, tireoide, paratireoide, as adrenais e o timo. As mistas, nós temos como exemplo o pâncreas. Então a parte interna endócrina produz insulina e o glucagon. A parte exócrina externa, o suco pancreático, que é eliminado lá no intestino delgado para que você faça a digestão. Tudo bem? Portanto, glândula ou é exócrina ou é endócrina, endo quer dizer dentro, secreta no interior, secreta no sangue, aí secreta hormônio. E glândula mista ou anficrina. Assim, nós terminamos uma revisão interessante sobre os tecidos epiteliais. Gente, um grande abraço, até o próximo tema.